Oi pessoal, eu amo a mistura de gorgonzola com abóbora. Desde que eu descobri que esses dois ingredientes se dão super bem juntos, eu faço tudo com eles. Eu já fiz ravioli com recheio de gorgonzola e abóbora, eu já fiz bolinhos de abóbora e gorgonzola, e hoje deu uma bela esfriada em São Paulo e eu tava com muita vontade de comer um risoto. Aí adivinha o que eu tinha na minha geladeira? Então eu vim aqui mostrar pra vocês como que se faz um risoto de abóbora com gorgonzola. Preparados? Uma dica sobre risotos em geral. O legal é que se você aprende a fazer um risoto, você aprende a fazer basicamente todos, porque o passo a passo deles é bem parecido. O que muda é o recheio e o caldo que você vai usar. Outra coisa muito importante sobre o caldo. Vocês vão ver que para risoto eu vou usar aqui um caldo de legumes natural. Basicamente é só jogar um monte de legume na água e deixar fervendo durante 40 minutos com os temperos e tal. Eu já ensinei aqui no canal como se faz um bom caldo natural, seja de legumes, de frango ou de carne. Se você perdeu, clica aqui nesse card que está aparecendo aqui em cima para ver a receita completa. Além do caldo natural ser mais saboroso, ele também é mais saudável, porque, diferente dos industrializados, ele mantém melhor as vitaminas, minerais, nutrientes dos legumes, ele tem menos sódio, ele também é muito mais saboroso, então eu, se fosse vocês, dava uma chance. Nenhum restaurante bom que se preze usa caldo industrializado. Mas, se você fala assim, eu não quero passar esses 40 minutos a mais, eu queria ir direto para a receita, posso usar o caldo pronto? Aí, nesse caso desse risoto em específico, como a gente vai usar o gorgonzola e o parmesão, que são queijos bem salgados, eu indico para vocês que não usem caldo. Usa só água mesmo e carrega mais no tempero, coloca mais cebola junto com o refogado, ou então coloca umas cebolas e uns alhos para ferver junto com a abóbora, porque a gente vai levar a abóbora para cozinhar, e aí coloca folha de louro, cravo, pimenta em grãos também pode ser. Se vocês colocarem essas coisas na água, a abóbora já vai ficar com um pouco mais de sabor e aí vocês evitam de deixar essa receita muito salgada no final. Então essa é a dica para quem tiver com preguiça. Outra dica, o tipo de arroz que a gente vai usar é um arroz próprio para risoto. Eu tenho esse aqui que ele já vem escrito, arroz para risoto, mas você pode usar qualquer arroz, pode ser o arbóreo ou qualquer arroz para risoto que você encontrar. Ele é um pouco diferente do arroz normal. No arroz normal, geralmente, a gente coloca o dobro de água e esquece lá e não mexe nunca mais, certo? O risoto, ele tem uma lógica um pouco diferente, porque ao contrário do arroz normal, que a gente não quer que fique empapado, aqui a gente quer que ele fique, porque o lance do risoto é ele ficar bem cremoso, né? Então, para isso, ele precisa soltar bastante amido. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o caldo quente aos poucos e mexer bem, sempre mexendo. Coloca um pouco de caldo, mexe bem. Coloca um pouco de caldo, mexe bem, até ele chegar no ponto. E aí você vai me perguntar, mas como é que eu sei quando que o arroz está no ponto? O arroz é de vocês, então se vocês gostam de um arroz mais mole, mais duro, é experimentando mesmo. Na gastronomia, fala-se que o arroz precisa ficar al dente, ou seja, ele não pode ficar mole demais, tipo desmanchando, e ele também não pode ficar duro, porque aí tá cru. Então o ideal é que o grão ainda esteja firme, mas não mole demais. Mas aí vocês vão experimentando, é só importante sempre mexer bem e que o caldo sempre entre quente, ele não pode estar frio, tá bom? Então, bora pra receita? Eu vou deixar os ingredientes aqui descritos no vídeo também, na descrição deste vídeo. Então não precisa se preocupar em ficar anotando coisa no meio do vídeo. Assiste com calma o passo a passo, aprende direitinho, que aí depois você vai na descrição e pega a lista de ingredientes. Bora pra receita. Bom, eu já tô aqui com o meu caldo de legumes fervendo. Eu coloquei um pouco de cebola, alho, cenoura e salsão na água, junto com alguns restos e talos de legumes que geralmente a gente joga fora. Eu vou guardando no congelador para essas ocasiões, como por exemplo o talo do brócolis, do couve-flor, casca de cebola e alho, etc. Também já descasquei e cortei a minha abóbora. Aqui tem uma abóbora inteira, mas eu vou usar só mais ou menos metade dela, uns 400 gramas. Eu tô usando aquela abóbora cabotiá, que é com a casca verde escura, mas se você gosta mais de alguma outra abóbora, você também pode usar. Uma coisa legal de fazer é separar as sementes da abóbora pra gente tostar na frigideira e usar para enfeitar o risoto por cima. Ela é super nutritiva e assim a gente também evita o desperdício. Para a receita, a gente também vai usar 2 xícaras de arroz para risoto, meia xícara de chá de vinho branco seco,
meia cebola picada, mais ou menos uma xícara de cebola picada, 100 gramas de parmesão ralado e 100 gramas de queijo gorgonzola, picado e despedaçado. Bom, meu caldo já ficou pronto, aí eu coei os legumes e separei 1,5 litro dele para cozinhar a nossa abóbora. Dica, você pode fazer bastante caldo e aí congelar o restante. Eu sempre faço isso aqui em casa. Agora eu vou acrescentar 400 gramas da abóbora para cozinhar e deixar no fogo até ela ficar bem macia. Enquanto a minha abóbora cozinha, eu vou preparar as sementes para enfeitar. É só colocar um fio de azeite na frigideira, colocar as sementes e ir mexendo de vez em quando com cuidado para não queimar. Quando ela ficar pronta, você tira da frigideira, porque a semente ela pode acabar queimando com o calor da frigideira. Pronto, a minha abóbora já cozinhou, então eu vou bater tudo com um mixer. Se você não tiver um mixer em casa, você pode usar um liquidificador. Em outra panela, eu coloquei um fio de azeite para esquentar e agora vou adicionar a cebola. Depois de 5 minutinhos, a cebola já está douradinha e agora eu posso acrescentar as 2 xícaras de arroz e mexer bem. Eu vou refogar tudo por alguns minutos até ele ficar transparente nas extremidades. Agora que o arroz já refogou um pouco com a cebola, eu vou entrar com o vinho e deixar também alguns minutos para ele evaporar bem. Depois que o vinho evaporou, a gente pode começar a entrar com o caldo de abóbora. É importante que ele esteja bem quente, então eu já deixo ele do lado em outra panela com a boca do fogão ligada e vou acrescentando com a ajuda de uma concha. O importante é entrar com o caldo aos poucos e mexer bem, para o arroz ir soltando o amido dele enquanto cozinha. Isso vai resultar em um risoto bem mais cremoso. E como é que a gente sabe se tá bom? Agora que meu arroz já tá cozido, eu vou finalizar acrescentando os queijos. Vou misturar um pouquinho para derreter. E no final, vou entrar com 2 colheres de manteiga gelada. Essa parte é opcional, mas a manteiga ajuda a dar mais brilho no risoto depois que ele tá pronto. O sal eu vou colocar só agora, no final. Como os queijos são bem salgados, é importante acertar o sal só depois que você já colocou os queijos, para não correr o risco de ficar muito salgado. Agora eu vou empratar, colocando primeiro o risoto. E depois alguns pedaços de gorgonzola por cima para aparecer, porque o que a gente colocou na panela já derreteu. E aí eu vou finalizar colocando as sementes de abóbora tostadas para enfeitar. Pronto, agora vocês já sabem preparar um risoto de qualidade na casa de vocês, esse prato chique que a gente só come em restaurante, agora vocês já podem fazer para impressionar as visitas. E se vocês quiserem testar outros recheios, eu super recomendo. O passo a passo é sempre o mesmo, é refogar a cebola, colocar o arroz e deixar um pouquinho, vinho branco e depois começar a colocar caldo e finalizar com queijo e com o recheio da sua preferência. Tem algumas particularidades do tipo, se você for fazer um risoto de cogumelo, os cogumelos têm um tempo diferente de cozimento do arroz. O cogumelo demora menos para cozinhar e o arroz demora mais. Então você vai colocar o cogumelo mais para o final da receita, quando o seu arroz já estiver quase cozido. Alho poró, ele já é um tempero que você refoga antes, então ele pode entrar junto com a sua cebola, quando você estiver refogando a cebola. Limão siciliano, você já pode colocar um pouco mais para o final, tanto um pouco do caldo do limão, quanto as raspas do limão siciliano, também fica muito bom. Então vocês podem ir à loucura, pega aquele risoto que você gosta muito e se arrisca na cozinha, que eu recomendo. A coisa mais gostosa do universo é a gente fazer uma comida que a gente tem um puta prazer de comer na nossa casa e ainda mais se sai metade do preço, 1/3 do preço do que você pagaria num restaurante. Se você tiver alguma dúvida específica de risoto, seja desse ou seja de algum outro tipo que você gosta muito, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, assina o canal, indica para os seus amigos.
amigos e também não esquece de seguir o Le Café com Chocolat no Instagram. Tem muita receita legal lá, eu tenho esse perfil há mais de 3 anos, então lá tem um caminhão de receita para vocês se deliciarem. Ah, uma dica muito importante, vocês devem perceber que eu fiz bastante risoto aqui, eu fiz 2 xícaras. E o risoto é um prato que fica melhor quando ele sai assim fresquinho, tipo de um dia pro outro. Você até pode pegar um pouco do caldo que sobrou e tentar dar uma reavivada nele na panela, mas ainda assim ele não fica tão gostoso como fresco. E é muito complicado você fazer o cálculo de quantas xícaras certas você precisa colocar para a quantidade de pessoas. Mas eu aprendi a fazer bolinho de risoto, que vai ser o próximo vídeo que eu vou postar aqui nesse canal. Se você não quer perder essa receita, não deixa de se inscrever no canal, porque na semana que vem, sexta-feira, eu vou publicar o vídeo de bolinho de risoto, também conhecido como arancine, tá bom? Então eu vejo vocês na semana que vem. Até a próxima!